Crises do petróleo. A década de 70, por erros primários de planejamento econômico, planejamento energético, planejamento estratégico, o Brasil quebrou, afundou. A década de 80 é o resultado dos erros da década de 70. Nós tivemos tempo, diante daquele período, de corrigir muitas fragilidades no Brasil. Isso não aconteceu. O Brasil é um país diferente, não é nem a Europa, os Estados Unidos, que desenvolveram a Ásia inúmeras formas de transporte de pessoas e cargas. Aqui nós caímos na mão das multinacionais, das montadoras, como antes das grandes empreiteiras. E o resultado é que nós não temos, por exemplo, os caminhões, que deveriam, a essa altura, já terem condição de uso do álcool, o etanol, ou elétricos. Afinal, a tecnologia das células fotovoltaicas tem crescido muito, além das baterias, continuam com o diesel. É um combustível fantástico diesel, motor a diesel também. Só que nosso problema é refino, é petróleo, atrasos aí no programa petroleiro, por inúmeras razões que a gente conhece. Deixou o Brasil hoje de novo com um pincel na mão. Todo um plano para 2020 talvez tenha que mudar diante da expectativa ou de guerras que o mundo parece que vai ter. Estados Unidos, Irã, Oriente Médio, Israel, Síria, um montão de doidos aí querendo a guerra. A guerra cria heróis, tecnologia, fortunas. Até uma coisa ridícula ver o presidente dos Estados Unidos que, pelo jeito, pelo que eu vi, fez de tudo para não servir o exército, ou não ir lá para o Vietnã, sei lá onde. Agora querer que os americanos desembarquem em áreas de conflito. É fácil ficar longe disso quando se tem poder. Mas o Brasil poderia estar navegando em mar de almirante ou voando em céu de brigadeiro, sem estar submetendo, ou vendo, ou tendo o seu povo assustado com o que pode acontecer. Os teóricos da economia são dogmáticos. É muito difícil conversar com eles. Ou é tudo da esquerda, é tudo da direita, ou é tudo estatal, ou não é. Não passa pela cabeça desse povo, de modo geral, uma solução de compromisso. E o dinheiro é uma invenção humana, muito prática. Os Estados Unidos, inclusive, estão sob o risco de ver a credibilidade da sua moeda desabar. Mas isso não interessa. A China,
a Rússia e outros países. A moeda é uma coisa complicada e fazer a humanidade usar um padrão monetário tem sido a história de todos os tempos, desde o escambo, a troca de mercadorias por escravos e especiarias, ouro e outras coisas, até a situação de hoje. Então, o Brasil mais uma vez corre atrás do prejuízo. O que é lamentável é ver, por exemplo, o nosso presidente, que durante 7 legislaturas foi deputado federal, não ter levantado de forma veemente as suas teses. Ficou lá trocando ofensa por cuspidas e cusparadas e acabou até sendo vítima de um atentado covarde que se reflete na sua saúde permanentemente e vai ainda acontecer muita coisa. É uma pena, né? Isso não é democracia. Mas, gente, e o Brasil? Caminhões com etanol, caminhões com energia solar. Eu, na loja, em 1985, eu estive em Essen, na Europa. Os europeus procuravam 1000 maneiras de utilizar sistemas não tão caros quanto os metroviários para o transporte coletivo, urbano e coisas assim. Pois muita coisa parou. E agora eles voltam, eles não pararam, eles continuaram estudando. Eu estive lá em Essen, em laboratório da Siemens, lá na Alemanha, com 3.000 engenheiros trabalhando em pesquisa permanentemente, e em outros laboratórios. Era um negócio divino ver como os europeus levam tudo a sério. E agora o Brasil, mais uma vez, até para ganhar dinheiro, depende de escola de samba, de praia, e feriados, porque é a maneira de atrair turista, que nós não conseguimos competir com os paraísos que os europeus têm, é difícil. E agora os americanos vêm para cá, né? Mas isso também implica num risco monumental. E se matarem um americano no Brasil? Nós vamos ter um desembarque dos Marines aqui? Espero que o Bolsonaro consiga evitar muitas complicações adicionais. Mas antes tarde do que nunca. A esperança é que os nossos cientistas trabalhem com afinco para o desenvolvimento do Brasil. E não das multinacionais, simplesmente.